Olá pessoal, vamos de aula 10. Nessa aula a gente vai falar sobre integrais iteradas. Tá? Seguindo o curso natural aqui, a gente fez a parte de derivação, né? Fez derivada direcional, fez problemas de máximos e mínimos, e agora a gente vai passar para as integrais. Então, vamos falar de integrais iteradas. Iteração significa você repetir uma ação, tá? Você tem uma ação repetida. Então, integrais iteradas são integrais que você vai resolvendo repetidamente. Veja, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho integral da integral de x de y. Então, o que é que acontece? Aqui dentro eu tenho uma integral e aqui fora eu tenho outra integral. Tá? Então, essas integrais aninhadas dessa forma é que são as integrais iteradas. Eu vou primeiro resolver uma integral com x como variável, e depois eu resolvo a outra integral com y como variável. Então, nesse caso aqui, eu vou primeiro fazer a integral y. Ora, a integral de dx é x. Eu avalio isso nos valores 0 e 1, né? Então eu vou ter menos 0, que é 1. Pego esse resultado e jogo ele aqui dentro dessa integral. Então, no lugar de i, eu vou botar 1. Vou ficar com a integral de 0 a 1 de 1 dy, que é a mesma coisa que dy. E agora eu vou resolver a integral. Esse dy aqui, ele está me dizendo que eu vou resolver a integral na variável y. Então, isso aqui vai ficar y avaliado de 0 a 1, que é a mesma coisa, menos 0, que é 1. Ok? Então é isso. Eu vou ter uma série de integrais, uma dentro da outra, e eu vou resolvendo de acordo com a ordem em que elas aparecem. Vamos ver outro exemplo. Vou pegar aqui integral menos 1 até 1, integral de 0 a 1, vou botar os parênteses por enquanto, integral de 0 a 1, de x, y, z, dz, dy, dx. Pronto. Então, dessa vez, agora eu tenho 3 integrais iteradas para resolver. Vou começar por essa aqui. Esse dz aqui, ele está me dizendo que a variável que eu vou considerar é z, o restante eu considero como constante. Então, isso que eu tenho aí dentro se esses dois aqui são constantes, eu posso botar para fora da integral. Então, isso é a mesma coisa que x, y, de 0 a 1, z, dz. Certo? Muito bem. Então, isso é x, y, multiplicado pela integral de z, que é z2 sobre 2. Isso tudo avaliado de 0 a 1. A integral aqui é só, a variável é só z, certo? Então eu vou substituir o z por 1 e depois o z por 0. Então isso é a mesma coisa que x e y, que multiplica 1 meio menos 0 sobre 2. Ou seja, isso é a mesma coisa que x, y sobre 2. Esse é o resultado da primeira integral. Então, eu vou pegar esse resultado
e jogar aqui. Substituir por isso. Tá? Então, agora o que eu tenho é integral de menos 1 até 1 da integral de 0 até 1 de xy sobre 2 dy dx. E agora eu vou repetir o procedimento, vou fazer a iteração. Eu tenho integral de 0 a 1, vou tirar o que não é y da integral e fico com integral de y dy. Certo? O que não é y eu considero como constante. Se está multiplicando o y, eu posso tirar da integral. Então, isso é a mesma coisa aqui. X sobre 2, que multiplica y2 sobre 2, avaliado aqui de 0 até 1. Então, eu tenho x sobre 2, que multiplica 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Então, isso é x sobre 4. Ok? Pego esse resultado e substituo, jogo lá dentro da integral. Então, agora o que restou foi integral de menos 1 até 1 de x sobre 4 dx. E isso vai ser 1/4 de integral de menos 1 até 1 de x dx. 1/4 integral de x, x2 sobre 2, agora avaliado de menos 1 até 1. Ou seja, isso é 1/4 de 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Opa, deu 0. Pronto, então essa integral iterada aí deu 0, o que não é nenhum problema, tá? Então veja, você tem uma série de integrais, umas dentro das outras, tá? E a ordem de integração é dada pela ordem em que aparecem esses elementos diferenciais aqui, tá? Muito bem, eu estou colocando esses parênteses, mas eles não precisam existir, tá certo? Por exemplo, se você tem integral de 0 a 1, da integral de 1 até 2, de x ao quadrado, mais yx, dy dx, apesar dos parênteses não estarem aparecendo aí, mas eu posso pensar que eles estejam aqui, tá? Então o procedimento é o mesmo. Eu vou fazer primeiro a integral com relação a y. Então eu tenho integral de 1 até 2 disso aqui com relação a y. Então eu vou ficar com integral de 0 a 1 d x2 e y. Lembre que o x2 eu estou considerando como constante, mais y2 sobre 2 x. Isso de 1 até 2 dx. Então eu vou ficar com integral de 0 até 1 de... Pego essa função toda, onde tiver y eu boto 2. Então eu vou ficar com 2x2 mais 4 sobre 2x menos a mesma função
E onde tiver y eu vou colocar 1. Então, eu vou ficar com x2 mais x sobre 2 dx. Então, 2x2 menos x2 vai dar só x2. E 4 meios menos 1 meio de x vai ficar 3 meios. Então, mais 3 meios de x. Agora, integrar com relação a x. E aí vai. Integral de x2, x3 sobre 3, mais 3 meios da integral de x, que é x2 sobre 2, multiplicando, e isso tudo avaliado de 0 a 1. Então, eu vou ficar com 1/3 mais 3/4 menos 0, né? Então, isso aqui vai ficar 12, 4, mais 9. Então, isso fica 13 sobre 12. Ok? Então é isso. As integrais iteradas são várias integrais umas dentro das outras. Você começa pelo central, né? E vai resolvendo as integrais. Ok? É isso aí. Um abraço e até a próxima.